Ora então, muito bem-vindos a mais uma conversa mais avante. Estamos hoje a discutir este livro, Avante, Vida, Alegria, Luta, Projeto, a festa que a reação teme. Um livro que saiu na Festa do Avante de 2021 e que fala da Festa do Avante de 2020 e da campanha mediática que se montou contra a sua realização. É um livro que pode parecer extemporâneo estar a discutir agora, nesta altura, mas pelo seu conteúdo, rapidamente ver-se-á, e esta conversa contribuirá seguramente para isso, que este é um tema que não tem a ver propriamente só com a festa. Portanto, é uma questão muito mais vasta do que apenas a edição de 2020 da Festa do Avante. Para falarmos sobre este livro, temos aqui nesta conversa o Jorge Cordeiro, do Secretariado e da Comissão Política do Comitê Central do PCP, e o João Lopes, do Comitê Central do PCP e envolvido num gabinete de imprensa, e ambos tiveram responsabilidades na produção desta obra também, mas enfim, uma obra coletiva que também contou com participação de outros camaradas e amigos, naturalmente, e que resulta sobretudo de uma reflexão que se foi fazendo em progressão. Eu creio que essa, se calhar, era a primeira pergunta que eu lançava e, enfim, para jeito introdutório, se calhar para o Jorge nos adiantar alguns aspectos sobre a própria produção deste livro, das motivações, o que fizeram, o que fez o partido, no fundo, motivar-se para fazer esta produção. Primeiro, agradecer naturalmente o convite e esta oportunidade. Naturalmente que a primeira questão que se poderá colocar é porquê. Porquê esta edição, este livro, este dossiê, porque se o ataque à festa não é uma novidade, se o preconceito e as linhas de anticomunismo, no quadro geral da vida política nacional, não são coisa nova, e a resposta a isso obtém-se essencialmente pela natureza e pela identificação de um conjunto de aspectos que, pela sua intensidade, características e profundidade, acrescentaram algo de novo do ponto de vista da ofensiva mais geral, que é conhecida, de desagrado com o que a festa representa na vida política nacional, com a atividade do partido, com o próprio exercício de liberdades, direitos e garantias. Portanto, todo um conjunto de elementos que, concentrados no tempo, num curto espaço de tempo, tornaram muito visíveis características que, não sendo novas, têm esse elemento de novidade que precisava de ser registado e que, como dizemos no início do dossiê, a primeira e mais importante razão deste texto é não deixar esquecer. Não deixar esquecer porque o que ali esteve presente não apenas representou uma concentração de objetivos com os efeitos ou com a procura dos efeitos mais imediatos, que no essencial podemos dizer que acabaram derrotados pela nossa ação e intervenção, mas pelo lastro que deixaram, o que tentaram semear ou deixar semeado relativamente a outros elementos mais profundos de alimento de preconceito anticomunista e até de matérias que, de algum modo, traduzem, do ponto de vista da consciência social, dos posicionamentos individuais e coletivos, elementos que não são despicientes, que estão ainda presentes e que, porventura, perdurarão nos objetivos de quem intervém ou de quem promoveu esta campanha. Portanto, nós enfrentámos uma operação que, pela sua virulência, a sua intensidade, pelos meios que mobilizou, portanto, o João Lopes seguramente abordará de forma mais pormenorizada aspectos muito mais relevantes daquilo que foi uma das componentes importantes desta ofensiva, portanto, o papel da comunicação social, mas que mobilizou muito para lá, portanto, disso. Nós podemos dizer, usando uma expressão mais ou menos popular,
que não houve cão nem gato, né, que não tentasse molhar a sopa, né, e que de forma mais grotesca, mais insidiosa, mais habilidosa, portanto, juntou elementos de desconfiança, portanto, aquilo que queriam alimentar do ponto de vista da operação que desencadearam. Portanto, naturalmente que o centro da ação e o objeto, o alvo principal era o partido, na pessoa da festa do Avante, uma festa que naturalmente nutre o carinho, o respeito, o reconhecimento de centenas de milhares de portugueses, talvez milhões, que já passaram pela festa e reconhecem nela, portanto, aquilo que ela de facto representa, mas que tem, por essas mesmas razões, os elementos de ataque, de inveja e até, digamos, de não a aceitar por parte de quem tem, relativamente à vida política nacional e ao papel do partido, as posições que tem. Portanto, a festa, portanto, tem um percurso todo ele também marcado por inconformismos sobre o que ela representa, desde a sua primeira edição e da Bomba em 75 na FIL, e 76 na FIL, portanto, até portanto, à penosa transição da festa por vários locais até ser Chão Nosso, com todos os conjuntos de problemas que colocou, os inenarráveis processos de ataque à festa a pretexto de diversos elementos que não vale a pena aqui agora, portanto, exemplificar, mas podemos dizer que talvez nunca se tivesse assistido, como se assistiu em 2020, portanto, a uma concentração tão insidiosa, digamos, de ataque dirigida contra a festa do Avante. Visando o partido, mas visando mais do que isso. Usando como alimento fundamental, ou como seiva essencial, digamos, desse lastro de intervenção, a epidemia, e, portanto, tendo desaguado naquilo que era o seu objetivo principal, PCP e festa do Avante, mas não deixando de percorrer outros aspectos da vida política nacional e de demonstração de inconformismo que marca o conjunto de posicionamentos das forças mais reacionárias e do grande capital com aquilo que Abril representa em si. Portanto, pode-se dizer que as coisas começaram no 25 de Abril e no ataque às comemorações de Abril, considerados por alguns uma birra, transformados por outros, digamos, numa festa, quando toda a gente devia estar, portanto, penosamente recolhida. Teve prosseguimento de forma mais odiosa do ponto de vista de natureza de classe com o 1º de Maio, que também se percebia, e todos estamos recordados, portanto, do que em torno do 1º de Maio se desenvolveu, das mentiras que sobre ele se disseram, das tentativas de impedir aquilo que o fascismo nunca havia conseguido impedir, que era comemorações do 1º de Maio, e que teve depois, portanto, a cereja no topo do bolo com a realização da festa do Avante. E podemos dizer que, relativamente à festa, valeu tudo. Valeu tudo para, primeiro, nos procurar levar a desistir de realizar a festa. Antes disso, ou a par disso, a tentativa gorada de encontrarem pretextos para proibir a festa e, portanto, derrotadas, por um lado, a margem que tinham para proibir a festa. Derrotada que foi, pela nossa determinação, a ideia de sermos nós, que pela pressão, seríamos conduzidos a desistir da realização da festa. Portanto, todo um andamento para procurar, digamos, esvaziá-la, transformá-la, digamos, num sítio ou num local sinistro, né, onde aparentemente só se sairia de caixão, né, e, portanto, e em que se integraram um conjunto muito significativo, digamos, de elementos de animação destas ideias, portanto, com a comunicação social em geral, como será demonstrado, com
os comentadores, forças políticas, quase que se pode dizer sem exceção, entidades administrativas, órgãos de poder, cada um à sua maneira, procurando, no fundamental, não permitir que a festa se realizasse ou realizando-se, procurando que o partido pagasse politicamente por realizar a festa. E, portanto, todas as linhas essenciais que foram desenvolvidas foram, essencialmente, para procurar, atingindo a festa, atingir o que o partido representa e que eles sabem que representa enquanto valor, portanto, na sociedade portuguesa, introduzindo objetivos de ânimo ou de animação para nos procurar como um partido egoísta, um partido com privilégios, um partido desligado das massas, porque as massas estavam todas acantonadas e, portanto, era suposto que nós não nos acantonássemos, e, portanto, procurando nos próprios argumentos contra a realização da festa, atingir o partido, digamos, não apenas pela decisão de realizar politicamente e se afirmar politicamente na sua atividade com a própria realização da festa, na qual, como se provou, foram garantidas todas as condições de proteção e prevenção e foram derrotadas, portanto, pode-se dizer cabalmente, todas as insinuações, portanto, que sobre ela foram lançadas, mas, sem dúvida nenhuma, portanto, procurando que daí decorresse, portanto, elementos que, no fundamental, portanto, procurassem atingir o partido. Pode-se dizer que depois houve coisas marginais, que podem também ser referidas pelo João, portanto, já não tão diretamente sobre a realização da festa e das condições em que se realizava, mas todas as conversas que conhecemos sobre os impostos, os lucros, os prejuízos, portanto, com todos os elementos de contradição que neles estiveram presentes. Dito isto, eu creio que há um elemento que nós sublinhamos neste dossiê e que, a nosso ver, está muito para lá da festa, do partido, está seguramente associada, digamos, àquilo que é uma concepção sobre direitos, liberdades, garantias, o próprio regime democrático, mas que invade aspectos de concepção política, ideológica, de posicionamento social relativamente à vida, ao exercício dos direitos, à forma como se lida com a sociedade e com esses mesmos valores. E, portanto, nós podemos dizer que tivemos associados à festa um conjunto de expressões que, tendo particularidades de incidência sobre a festa, estão muito para lá dela e marcam outros domínios da vida política, económica e social. Todos os andamentos de aproveitamento da epidemia como fator de aumento de exploração, portanto, que não vale a pena aqui caracterizar, mas creio que são conhecidos e estão presentes e que ainda hoje, no essencial, perduram. E toda uma linha de difusão de concepções, de antivalores, de perspectivas de olhar a vida coletiva, a sociedade, que veremos a prazo que peso têm, que peso terão. Portanto, o estímulo ao individualismo, o elogio do isolamento, o apelo ao conformismo, portanto, aquela ideia da vida ou a morte, direitos à doença, emprego, saúde, portanto, as pessoas estariam sempre confrontadas, digamos, com estes dilemas, portanto, tinham que escolher entre uma coisa e outra, né? Num quadro em que, desde os mais elaborados textos às mais simplificadas formulações, se procurou difundir esse conjunto de elementos. Vamos todos ficar bem quando estava na cara que alguns ficariam bem, a generalidade das pessoas naturalmente não ficariam bem, toda a ideia de, portanto, o novo normal, né? Como toda a gente via que isto era a maior anormalidade possível, mas, portanto, o novo normal, né? Nada vai ser como de antes, né? Portanto, todo esse conjunto de elementos que, no essencial, portanto, puxaram para linhas muito perigosas, portanto, animadas, em alguns casos idolatradas, os apelos à delação, à denúncia do vizinho,
a recriminação de comportamentos do parceiro do lado, a substituição da responsabilidade coletiva e do Estado, digamos, pela responsabilidade de comportamentos individuais. Portanto, tudo isso se pode dizer que percorre e estará mais do que a festa esteve, porque a festa realizou-se e com o êxito que se conhece, e já se realizou com o êxito que se conhece no ano seguinte, estarão, porventura, no subconsciente de muita gente, apesar, digamos, na sua forma de abordar a vida, as relações com terceiros, com problemas e implicações que precisamos de combater, de contrariar, de colocar acima de tudo a ideia de que, portanto, é preciso saber viver em cada situação, em cada circunstância, com os elementos que têm que ser, digamos, associados à vida, mas substituindo aquilo que muitas vezes dissemos neste período, não é? Substituindo aquele sentimento que foi animado em muita gente, mesmo inconscientemente assumida depois por muitos, de mais do que medo de morrer, era o medo de viver. Portanto, eu creio que é essencialmente, digamos, este o contributo que procuramos dar com este dossiê, naturalmente muito concentrada e muito centrada na questão da festa, dos objetivos que percorreram e com o que significaram do ponto de vista da ação de terceiros, como elementos de alerta, de denúncia, de esclarecimento, também de apelo à reflexão, mas sem deixar de anotar, e a primeira parte do livro anota particularmente, do dossiê anota particularmente isso, as questões ideológicas que estavam associadas. Eu creio que esta parte final daquilo que tu disseste ajuda a explicar porque é que não és temporâneo fazer esta sessão em dezembro de 2021 para falar do ataque à festa de 2020, porque todas essas dimensões que estão aí na mesma, sim, apesar de tudo aquilo que entretanto se avançou, até da festa de 2020, mas da festa de 2021 com o sucesso absolutamente extraordinário que teve de participação e tudo mais, mas com esta nova situação que agora se volta a empurrar exatamente a mesma dimensão. Portanto, eu creio que o dossiê contribui exatamente para esta... isto não é sobre a festa. No fundo, o dossiê no fundo vem dizer isto. Isto não é sobre a festa do Avante 2020. Está por lá disso, sim. Está muito para lá disto. Mas para irmos um bocadinho mais ao concreto, porque não sendo sobre isso, é também sobre isso, o João se calhar pode introduzir aqui alguns elementos sobre aspectos particulares desse ataque, como é que ele se manifestou durante aqueles meses, como começou, como avançou e recuou, e enfim, provavelmente alguns exemplos também pode, sem querer estragar a leitura aos leitores, que depois disso eles terão seguramente muito para descobrir ao ler o livro. Aliás, sem querer estragar, eu creio que uma das coisas boas do livro é que não está aqui nada que os leitores, as pessoas em geral, não tenham passado naqueles meses. Não está aqui nenhuma revelação bombástica. Portanto, o que o livro faz é compilar aquilo que foi bombardeado durante aqueles meses todos em 150 páginas, ou quase assim do género. Mas este exercício de compilação depois permite perceber o nível... A percepção de conjunto. Exatamente, o nível de bombardeamento, né, que foi esta campanha. Sim. Obrigado. O Jorge já identificou que houve um conjunto de diferentes tipos de atores que participaram na campanha. Houve aqueles mais institucionais ou administrativos, houve os políticos, e depois temos a comunicação social a desempenhar um papel de charneira, não é? E a servir também como instrumento daquilo que foram as ações dos outros atores, ainda que com um papel muito próprio. E por isso eu acho que é útil nós termos presente o que é o padrão de tratamento mediático da festa do Avante. E
o padrão de tratamento mediático da Festa do Avante, e se nós olharmos agora para a edição de 2021, vemos um bocadinho disso, ainda que a deste ano terá tido um bocadinho mais atenção do que a de 2019, a de 2018, a de 2017, mas é incomparável com aquilo que se passou na edição de 2020 que nós tratamos neste dossiê. Nós temos um apagamento praticamente absoluto da realização da festa, desde o momento em que ela é lançada, e habitualmente ela é decidida pelo Comitê Central do PCP no final do ano, tem um conjunto de momentos com conferências de imprensa de divulgação do programa, de elementos específicos da programação, do desporto, da cultura, da gastronomia. Tem todo o processo de construção com as particularidades que tem o que é construir a Festa do Avante, e que até de acordo com critérios mediáticos podia ser um elemento de interesse, e tudo isso é apagado. Temos os 3 dias da festa, que é impossível apagar e que têm tratamento mediático da generalidade dos órgãos de comunicação social, ainda que, no geral, e é preciso sublinhar aqui atitudes diferenciadas. A RTP, por exemplo, tem nos últimos anos tido uma postura de tratamento da programação cultural da festa que é de assinalar, mas que, no geral, é centrada não só na componente política da festa, mas centrada na participação do secretário-geral do PCP em 3 momentos, porque habitualmente o secretário-geral tem 3 momentos de agenda pública na festa, um na sexta, um no sábado e outro no domingo, e portanto a festa resume-se a isto. A festa resume-se ao ato de abertura e à intervenção do secretário-geral no ato de abertura, ao que quer que seja que o secretário-geral tem de agenda pública no sábado, uma visita a uma exposição, quer que seja, e no domingo ao comício, e o comício, a intervenção do secretário-geral e não propriamente a imagem do comício, que é uma coisa que nós, precisamente em 2020, nós descobrimos que as televisões de facto têm imagens de comícios da festa, que nós não tínhamos visto em anos anteriores, e que ali apareceram. Em 2020 não foi nada disto que se passou. Em 2020, a partir de maio, no início de maio, quando há uma decisão do Governo sobre a realização de festivais de música ou espetáculos análogos, tenho ideia que é esta a designação que estava na lei, que foi, ou no decreto-lei que foi aprovado pelo Governo, e portanto estabelecia a proibição de realização de festivais se não estiverem cumpridas as normas sanitárias. Esta última parte depois foi omitida e, portanto, permitiu criar a ideia, aproveitada depois por outros, de que os festivais estavam proibidos e que, portanto, por maioria de razão, que a Festa do Avante estaria enquadrar-se-ia no espírito dessa lei, criando a ideia do privilégio, e a partir daí nós tivemos uma atenção, um escrutínio muito constante sobre a festa que não acontecia, seja a partir do questionamento sobre a realização da festa, seja a partir de outros elementos, que o Jorge já avançou alguns, mas recuperar coisas antigas, de questões fiscais, confundido aquilo que são aquilo que é o Estatuto dos Partidos e que aliás é extensível a outro tipo de organizações que também têm. Há a mistificação em torno dos lucros e dos prejuízos, em que num dia tínhamos uma notícia que a Festa do Avante dava lucros astronómicos e que por isso é que o PCP tinha que fazer a festa, que era com a ideia que chegou a ser verbalizada de pôr a sua saúde financeira à frente da saúde dos portugueses, para depois logo a seguir aparecer a ideia dos prejuízos brutais que a Festa do Avante representa e, portanto, que o PCP um exemplo do afundamento do PCP, e, portanto, tudo isto foi convivendo com um escrutínio inusitado sobre as condições de construção da Festa do Avante. Nós, pela primeira vez em muitos anos, tivemos um interesse generalizado das televisões
e de outros órgãos de comunicação social em deslocarem-se ao terreno para quererem ver como é que a festa estava a ser construída, um escrutínio muito grande sobre as questões de como é que seriam garantidas os aspectos de segurança sanitária que foram sempre assegurados, que seriam integralmente cumpridos e assegurados, e que há um momento que é particularmente impressivo nesta diferença face a todas as festas recentes, pelo menos que temos memória, que é no início de agosto. Nós fazemos uma conferência de imprensa, que habitualmente fazemos, da apresentação do programa cultural da festa, e que habitualmente é uma coisa que não tem que tem uma presença muito residual de comunicação social, e na edição de 2020, pela primeira vez, nós tivemos todas as estações de televisão, todas as rádios nacionais, todos os jornais de âmbito nacional que estiveram presentes para divulgar o programa da festa, precisamente para fazer um conjunto de questões em torno da realização da festa, não sobre o programa cultural, como seria de esperar, mas que resultaram, e acho que isto aqui nós entramos num campo daquilo que foi a manipulação que foi orquestrada objetivamente. A notícia que saiu dessa conferência de imprensa foi qualquer coisa como o PCP quer fazer a festa do Avante com 100 mil pessoas. Foi esta ideia, este título que apareceu a partir da ideia de o recinto da festa do Avante tem um licenciamento habitualmente que permite até 100 mil pessoas, e portanto foi construída esta ideia amplamente amplificada, particularmente por aqueles, e entrando aqui também num aspecto que eu acho que é interessante deste trabalho, que no fim tem num dos anexos tem a estrutura acionista dos vários órgãos de comunicação social e da forma como eles se ligam e cada um assume o seu papel, e neste processo todo o Grupo Impresa, assim que o Expresso, tiveram aqui um papel dianteira, e que nesse momento o assumiram. Neste processo todo, neste período, há outros elementos que contribuíram para criar este clima que o Jorge referia, de procurar, num primeiro lugar, criar as condições para proibir, não sendo possível para que o PCP por si, perante a pressão, decidisse não a fazer, e no momento em que compreenderam que isso não ia acontecer, para procurar esvaziar a festa e criar um clima de medo que levasse a que ela fosse um insucesso. Exemplo disso, que o Expresso é um bom exemplo. O Expresso, por exemplo, antes do Expresso, o público começou a enquadrar as notícias no online, nas edições online, a enquadrar as notícias sobre a festa do Avante no tema Covid, mesmo que as notícias não tivessem nada a ver, mas portanto a festa do Avante passava a ser um assunto Covid. O Expresso chegou a usar para nessa altura, todos os dias tinha um minuto a minuto sobre a situação do Covid no país e no mundo. Houve um dia em que decidiram usar uma fotografia da construção da festa. Era um camarada que estava a subir a uma escada de máscara. A situação Covid. A situação Covid do mundo, ilustrada com a festa. Isto foi sendo urdido com a contribuição de comentadores, de artigos de opinião. Nisto, o Marcos Mendes assumiu um papel absolutamente determinante, com uma constância muito grande. Nos meses de julho e agosto
a insistir na ideia do privilégio, da irresponsabilidade em torno da festa, e com o Expresso, por exemplo, que é uma das referências que nós fazemos entre maio e setembro, publicou 13 artigos de opinião sobre a realização da festa do Avante. Em 2019 publicou 0, em 2021 publicou 0, em 2022 acho que, a não ser que haja uma outra linha que se encontre, acho que podemos prever que o número não andará muito longe, andará mais perto do 0 do que dos 13, seguramente. No Público nós chegámos a ter artigos de opinião que afirmavam com títulos com um certo requinte da superioridade imoral dos comunistas, São João Almeida, que afirmavam que só por milagre não haveriam infectado na festa do Avante. Nós ainda estamos à espera de que reconheça que de facto houve um milagre na festa do Avante, porque não temos nem na de 2020 nem da de 2021, não se conhecem, e não terá sido seguramente por falta de escrutínio, porque o interesse haveria em procurar se houvessem de facto casos. Que aliás foi depois reconhecido na cobertura que fizeram da festa do Avante 2020, dos 3 dias da festa, em que houve esse reconhecimento, até através do apagamento que depois aconteceu com a festa deste ano, e portanto a reconhecer que de facto foram garantidas as condições que se juraram que eram impossíveis de garantir em 2020. A atenção, o grau de atenção que foi dedicado, até do ponto de vista mais quantitativo, tem um momento muito particular, que é o dia 31 de agosto, que é o dia em que o partido decide porque foi no dia anterior, ou foi no próprio dia, que foi fechado o plano de contingência, a versão final do plano de contingência, e nesse dia, dos 6 principais noticiários de televisão, portanto das 3 estações, noticiários da 1 e noticiários das 20, foi notícia de abertura em 5 dos 6 noticiários. Teve, eu agora não tenho de cor o número, mas isso está no livro, quem quiser pode ir procurar, mas teve 15 peças, ao longo desses noticiários houve 15 peças sobre a festa do Avante, quando nem na sexta-feira da festa, nem no sábado da festa, nem no domingo da festa, no ano normal, a festa é notícia de abertura de um dos 6 noticiários. Nem nos dias em que acontece isso se verifica. E portanto isto só por si revela aquilo que foi a ofensiva durante aquele período, para aqueles 3 objetivos que foram sendo derrotados, mas que estiveram sempre presentes ao longo de meses. Os exemplos são muitos, e até de um ponto de vista mais qualitativo há um conjunto de referências que é interessante, e que acho que se podem resumir bem naquele episódio que acho que ainda estará muito presente na cabeça de muitos. Foi aquilo que a SIC fez daquela primeira página do New York Times que nunca existiu, sobre a festa do Avante, e que eu acho que há nos últimos dias houve uma coisa muito reveladora, não só da forma como aquilo aconteceu, mas da forma como os limites da campanha. Sim, e da forma como, da naturalidade com que aquilo foi feito. Há dias houve Clara de Sousa, que era a pivô do Jornal da Noite, nesse dia, deu uma entrevista devido ao Expresso, em que uma das perguntas que lhe foi feita foi como é que ela se sentiu naquele dia por ter apresentado uma notícia falsa, aquilo era falsa, a capa era falsa. E ela disse que depois se sentiu muito mal, mas são coisas que acontecem, e que
e que pediram logo desculpa, logo que deram por isso, e portanto está tudo bem. Esta naturalidade da forma como... E digo isto porque eu acho que nós podemos admitir que, de facto, não houve a intenção de colocar ali uma coisa que era falsa. Mas as condições estavam criadas para que aquilo acontecesse. E foram criadas precisamente por aqueles que foram... apanhados depois na própria... que construíram as condições para que aquilo acontecesse. E este reconhecimento não existiu precisamente pela naturalidade com que isto foi feito, de uma forma muito... com um objetivo muito claro, de apontar, em primeiro lugar, à festa, ao partido através da festa, e com objetivos mais amplos que o Jorge já fez referência, do ponto de vista do impacto que a festa e que a realização daquela festa de 2020 teve na sociedade portuguesa. Então, aproveitando para fazer sobre os impactos, e eu creio que o livro faz referência também às questões exatamente do impacto que teve essa notícia falsa, portanto, da capa do New York Times, e como isso também contribuiu para que muitos invertesse a campanha, para que muitos tivessem identificado aquilo que se dizia há muito tempo, que isto era uma campanha orquestrada. Portanto, esse foi o limite, a gota que fez transbordar o copo, e de repente, portanto, permitiu também pôr em dúvida um conjunto de coisas, não é? Portanto, isto se calhar, quanto do resto da campanha também está orquestrada, e contribuiu efetivamente para depois uma resposta até de afluxo à festa de 2020, portanto, de gente que se comprometeu a partir daí, que percebeu que não deve esse salto. Portanto, o livro reconhece isso. Mas o livro também tem essa dimensão importante que serve também para hoje, que já servia antes. Portanto, dá mais uma contribuição sobre a própria comunicação social e como ela funciona. O João estava agora a falar sobre este caldo que se monta e como as notícias se criam. Portanto, estava-me a lembrar de um outro dossiê que nós, portanto, que também publicaram sobre o Banif, em que no fundo é um fenómeno do mesmo género, em que é a comunicação social a criar as notícias, a criar a realidade, e não a reportar ou relatar a realidade que acontece. E isso é uma coisa que tem um impacto, que se verifica, é mais um daqueles elementos que mostra porque é que o livro continua tem interesse para lá da festa de 2020. Sim, até porque nós estamos agora há poucos dias, um mês e meio, de ter eleições legislativas. Nós, olhando por exemplo, para a última campanha eleitoral, há uma estação de televisão em particular, nós conseguimos ver como é que isso foi feito relativamente à campanha da CDU também. Portanto, isto é um elemento que não é, como dizias, isto não é exclusivo da festa. Aliás, aqui é feita a referência, andamos não só para trás, para o 25 de Abril e para o 1º de Maio, como temos ainda uma referência para a frente, porque passados uns meses, no Congresso do Partido, nós voltámos a assistir a muito daquilo que vimos na festa, com outra dose, até porque a festa aconteceu, e depois isto é um exercício que nós não o conseguimos fazer, mas se eventualmente eles tivessem tido condições para ter tido sucesso e não terem tido um partido com a capacidade de resistir que teve, em que condições é que nós teríamos feito um congresso, em que condições é que nós teríamos feito a Festa do Avante 2021, e portanto, acho que o assinalar da importância que a Festa de 2020 teve no momento em que se realizou e nas condições em que se realizou também é um dos méritos deste dossiê. Mas em todos estes momentos nós vimos essa construção, seja no 25 de Abril, no 1º de Maio, no Congresso do Partido, da construção da história, da narrativa, como uma palavra que agora se usa muito, que justifica aquilo que depois
é a notícia, é o estimular, é o criar os factos para depois os poder reportar, que é uma inversão daquilo que é o papel do jornalismo, da comunicação social. Só um apontamento. Nós realizámos a festa não por obstinação, 2020. Ou seja, nós não subestimamos na avaliação da decisão de fazer a festa o que a realização da festa envolvia. O que envolvia de exigência para ser feita em condições de proteção sanitária e de segurança, para quem usufruísse e para quem a construísse. Não subestimamos as condições que, em torno, digamos, do ataque e da operação desencadeada contra a festa, poderia provocar, do ponto de vista de incompreensões, incluindo, sejamos francos, mesmo muita gente nossa. Nem subestimamos, como não subestimamos, que a campanha e a operação que foi desencadeada deixou marcas. Aliás, seria impossível do ponto de vista ideológico, do peso nas consciências, das mentalidades, da forma de ver, que não haja muita gente tocada pela profundidade da campanha, pelas linhas de mistificação que lhe foram, portanto, introduzidas, as mais brutais que aqui foram referenciadas, até às mais sibilinas e mais habilidosas, portanto, do qual talvez o Marcelo seja a figura e o expoente máximo, digamos, desse exercício, né? Mesmo já depois da festa realizada, portanto, acentuando a ideia, digamos, da separação entre partido e povo, né? Ou seja, a festa correu tudo muito bem, mas a questão é que há uma percepção geral que não podia ser, não devia ter sido feita, né? Portanto, nós não subestimamos isso, mas, portanto, quando decidimos manter e realizar a festa, foi levando em linha de conta esse conjunto de aspectos e foi pesando o reverso da medalha. Ou seja, o que é que significaria, ou o que é que teria significado. Aliás, esse exercício que fizemos no 25 de Abril e no 1º de Maio, o que é que significaria na vida política nacional se sobrar, sem razões, portanto, para toda uma linha que, no essencial, visava por a democracia confinada, e, portanto, as pessoas estavam confinadas e a democracia confinada ficaria, né? E de lá não sairia, portanto, como eles desejarão que não saia nos termos em que pode e deve sair, e que, de alguma forma, portanto, se pode dizer que até persistem. Nós este ano ouvimos muito na festa visitantes, camaradas, amigos, portanto, sublinhando o valor da festa de 21, um pouco, digamos, neste registro de que aí está a festa de volta. E nós a todos dissemos, não, a festa não está de volta. A festa de 21 não teria sido a festa de 21 se não fosse a festa de 20. E, portanto, o êxito da festa de 21 é o êxito da festa de 20. E a festa de 20 não tem menos valor que o êxito da festa de 76, ou de 2019 ou 2021. Porque ela encerra em si, do ponto de vista, digamos, da decisão de a fazer e pela sua própria realização, se fazer, digamos, uma afirmação que está muito para lá daquilo que a festa representa enquanto momento, o maior momento político ou cultural, reconhecido por muitos, e não apenas da afirmação de partido. Portanto, da afirmação, portanto, de valores democráticos, de direitos, liberdades e garantias que não podem ser suspensas, e que, portanto, creio que também desse ponto de vista acabámos por dar uma contribuição que de algum modo também está refletido, digamos, neste dossiê, que precisa de ser valorizado. Nós enfrentámos neste andamento da festa de 20, esta torrente, não sei, aqui estão talvez retratadas, não sei, 10%, não sei. E não cabem as caixas de comentários. 20% do acervo Sim. de registros que tínhamos, teve que se fazer uma seleção, mas tanto nesta torrente, digamos, de elementos que foram jogados contra a festa do Avante, nós tivemos
esse andamento de comunicação social que já aqui foi retratado, e andamentos que de alguma forma se articularam e alimentaram a comunicação social para lá da comunicação social. Este episódio do 31 de agosto, né, portanto, é uma narrativa que está no essencial resumida, nos termos em que devia estar e deve estar resumida, de relacionamento com entidades administrativas, designadamente a epopeia do parecer da DGS é um elemento, portanto, absolutamente notável, né? De como é que se constroem as condições, né, para, na prática, manter suspensa, né, até 3 dias da festa. 3, foi na segunda-feira. 5 dias da festa do Avante, portanto, a sua realização. Né? É evidente que, pronto, realizar-se-ia em condições determinadas, mas realizar-se-ia, pelo menos havia partes políticas que nós nunca deixaríamos de realizar, portanto isso estava absolutamente fixado por nós, não era sequer pensável que pudesse ser de outra maneira, mas portanto o processo, digamos, da DGS na articulação que teve com o Presidente da República até ao último momento, né? As variações de humor e de posicionamento do Presidente da República em todo o processo, que eu creio que precisam de ser anotadas, e aliás estão, em parte, registadas. Porque nós tivemos, relativamente aos posicionamentos do Presidente da República, posicionamentos completamente diversos, não apenas em torno da festa, não é? Portanto, creio que cada um de nós está recordado daquele primeiro exercício dele, quando se colocou o problema do primeiro confinamento, a forma como ele sugeriu que se pudesse tornear as regras e as normas para se poder ir à praia, portanto, em determinadas condições, mas que depois teve no andamento relativamente à festa posicionamentos que, num registro muito próprio, portanto, na prática alimentavam, portanto, a dúvida, endossavam a terceiros, mas, portanto, deixando recatos quanto às condições em que ela se realizaria, portanto, a par, digamos, naturalmente, digamos, de outros atores. Do ponto de vista cultural, creio que a festa marca um particular momento de afirmação do valor da cultura e do direito, digamos, da produção cultural neste país, mesmo contando com a incompreensão de alguns do setor, mas com um larguíssimo reconhecimento, portanto, de outros, e nesse sentido, creio que o conjunto de elementos que estão sistematizados, portanto, podem ajudar a perceber um conjunto de andamentos que devem ficar, sobretudo, de reflexão para a nossa vida política geral, nacional e, portanto, em geral. Até que ponto toda esta campanha que a pretexto da epidemia se fez e que atingiu a festa, mas que está para lá dela, até que ponto é que molda e introduz na avaliação da consciência social aspectos de retrocesso à escala de massas, é difícil de prever. Pronto, mas é um elemento que precisamos de estar atentos e procurar, no essencial, contrariar, portanto, com o exercício da vida, com os cuidados necessários e a prevenção indispensável. Muito bem. Creio que é isso que este livro também contribui, é exatamente para contribuir para estarmos atentos para essa realidade que, por esta forma ou por outra, aliás, creio que também aqui na mesa seguramente estamos todos de acordo que tentativas de limitar os exercícios democráticos, limitar a luta dos trabalhadores contra a exploração, portanto, vamos encontrar muitas, porque encontramos muitas tentativas ao longo da história e, portanto, esta é mais uma. Portanto, este livro contribui seguramente para esclarecer, para armar os trabalhadores e as pessoas de forma geral, para se protegerem exatamente, no fundo, para se inocularem, para se vacinarem desta epidemia que é o ataque às liberdades, direitos e garantias. Eu creio que este livro fica aqui com esse... é um contributo para isto, este dossiê Avante, Vida, Alegria, Luta, Projeto, a Festa que a Reação teme. Eu creio que é um título também
no conjunto de todas as dimensões que o título tem, põe tudo aquilo que este livro traz e tudo aquilo que a festa é, e sendo a festa tudo aquilo que o partido também representa e tem como objetivos. Ficámos então por aqui nesta conversa. Obrigado aos dois por estarem aqui presentes e devemos continuar por aí noutras conversas seguramente. Vamos andar por aí como o outro. Exatamente.